Boa tarde a todos os que estão aqui presentes, boa tarde a quem está em casa a acompanhar-nos. Hoje temos mais um evento que eu penso que será um evento de qualidade. De qualidade porque é a apresentação de um livro de uma poetisa, de uma promissora poetisa, e portanto eu penso que vão ficar, a partir do momento em que ouvirem hoje o que se vai passar aqui, vão ficar com muita curiosidade e vão pressionar um bocadinho para que a Joana continue a escrever e a escrever bem. Um evento de qualidade porque temos aqui a Ana Cristina para nos apresentar este livro, uma pessoa também que não precisa de apresentações. Um evento de qualidade pelo público que temos aqui e com certeza pelo público que lá está em casa. Isto é o Centro Cultural Penedo da Saudade, pertence ao Politécnico de Coimbra, mas é um centro que é aberto ao público interno e externo e a todos os que quiserem trabalhar na cultura. Nós estamos aqui para servir a cultura e para vos servir a vós. Por isso é sempre com muito gosto que recebo aqui as pessoas que nos querem visitar, que querem visitar as nossas exposições, que querem assistir aos nossos concertos, que querem assistir e participar nos nossos debates e que querem também, hoje, especialmente, ouvir falar do livro À Luz dos Pirilampos, da Joana, não é Silva? Ferrajão. É, exatamente, Ferrajão. Peço desculpa, é que o último nome é Silva, não é? Não. É o ano. É o penúltimo nome. Sim. Pronto, então é a Joana Ferrajão que escreveu este livro À Luz dos Pirilampos e eu penso que vão gostar de ouvir falar dele. Muito obrigada, acompanhem-nos. Obrigada. Eu posso? Tira, sim. Nós programamos uma atividade assim um pouco menos académica, intencionalmente, e depois não vou dizer muito porque vão perceber porquê. Tem tudo a ver com esta quinta essência da poesia da Joana, que está muito próxima de um registro oralizante e por isso também destoaria um discurso académico aborrecido aqui. Portanto, nós combinamos assim um misto, não é, de leituras, não é, acompanhado de uma pequena conversa em que vamos explorando passo a passo a essência de cada poema que compõe À Luz dos Pirilampos. E, portanto, nós vamos começar com a leitura de 3 poemas, não é? 4. 4. Sim, 4 poemas. O primeiro é Os Pirilampos, pronto. Que dá título Ao texto. ao texto. Pirilampos. Ficara tudo pronto no dia anterior, mas não cessavam de o verificar, pois a azáfama de empilhar o ar distraiu-os do medo de si mesmos. Os meus pais trataram de tudo isso. 2 mochilas, demais ainda assim. Eu escondi uma carta feita por mim e levava o corpo que trazia na Europa. 7 impostores e uma pequena carta. Tentava calmar os meus irmãos, que, abraçados, apertavam as mãos, a tremer de frio, de fome dos homens. Confesso, o entusiasmo invadia-me, com uma voz doce, segura e voraz, que me convencia até de ser capaz de um dia me esquecer da morte. Nessa noite mal consegui dormir. À semelhança dos nossos pais, absortos em pensamentos tais, que o silêncio que eles partilhavam era o mais audível dos desesperos, que alguma vez me deixaram notar. Mas nem isso conseguiu abrentar a expectativa de realizar um sonho. Era já madrugada, era imperativo partir àquela hora escura, perversa. O plano era simples, fugir depressa, para o cais, a 2 quilômetros dali. Obrigada. Adeus, ruínas cidadinas. Minha casa,
meu amor de berço. Por maior que seja o meu apreço, minha terra, os sonhos vivem-se. Procurei a carta no bolso do casaco. Não sei por que me agarrei a isto. Nesse mundo onde já não resisto, eles rir-se-iam de mim e do que sei. Navegamos durante 4 dias. Não queria que fosse assim o teu aniversário. Mas enfim, em breve, filha, chegaremos lá. Não compreendia esse remorso que a minha mãe triste sentia. Cheguei a considerar até ironia, mas o cansaço nos olhos dela deteve qualquer comentário. Passaria ali aquele dia, era certo, mas nunca estivemos tão perto de viver finalmente. Menino, olhem, já se vê terra. Oi, oi, vejam só, tanto, 1000 mais, muitos pirilampos. Acalma-te, filho, por favor. Mas vê, mãe, vejam. Puxou-os. Queria evitar, tentativa falhada. E comecei a sentir-me molhada, vendo desvanecer os pirilampos. Foram encontrados 7 corpos ao lado de um castelo de areia, essa manhã, numa praia europeia, e um pequeno envelope ensopado. O emissor era um simples coração. O remetente, um coração gigante. Dentro vinha um desenho importante. Uma escola, onde alguém não entrou. Ela-o. Morra agora o incapaz que não acompanha o ritmo frenético dos motores enraivecidos. Morra agora o último saudosista feudal. Do outro lado, os dias perdem relevo para o luar. Foram aliadas as engrenagens do progresso. Morra todo o idiota que não se diga liberal. Grrr, grrr, grrr. Descoberto o mundo, o burguês matou o rei. A urbe reconquistou as unhas cagadas do tempo. A civilização fez do Adamastor economista. O patriotismo exaltado esmorecia lentamente nos becos mais escuros e fétidos da civilização, enquanto alguém desenhava o projeto socialista. Pi, pi, pi. O crédito do descrédito, senhores. Do outro lado, os ramos das árvores agitados seguravam as suas folhas, vermelhas de fúria, castanhas de surro, amarelas de indignação. Cansadas de pagar o preço da prosperidade, desprendiam-se então com desenvoltura. Reivindicavam pelo menos a sua participação. Tsu, tsu, tsu. A sombra do império, ou o fumo das chaminés, ou talvez a passividade a que eram votadas conferia ao céu um progressista negrume. A democracia concedeu por fim a sua graça, mas as árvores são árvores, não prodígios. E das folhas que caíram no chão fez-se estrume. Apanhados os últimos braços e entranhas, desrespeitadas as últimas cabeças perdidas, no sítio mais estúpido para se perder a cabeça, limparam as mãos à dignidade que restava, viram que as máquinas ainda rugiam decididas. Debaixo das suas botas pesadas e ensanguentadas, a neve ia registrando aquele percurso curioso. As casas cuspiam calor no alto dos telhados e os jardins, relentados, iam respondendo com coragem aos ventos, ao tempo laborioso. Eles intentavam distinguir as visões do passado destas que agora os afrontavam insultuosas. Só encontravam a virilidade debaixo dos braços e a sua ausência não parecia ter influenciado sequer o cumprimento das tarefas mais afanosas. E ali estavam elas, inertes naquele pomar. Tinham resistido aos vendavais e às tempestades, mas agora os seus braços hirtos e despidos, os seus troncos sem adornos de outrora, pareciam incapazes de satisfazer as necessidades. Agarraram-nas, os ramos, também eles imundos, inundados com a guerra, salpicados pela economia, sacudiram-nos com a delicadeza de um furacão. No chão, as calças inchadas contorceram-se.
a bravura militar, o direito bíblico, a hipocrisia. Elas estavam feias, estéreis, aparentavam homens, empenhadas em desafiar tudo o que era natural, não havia herbicida ou decreto que as acalmasse. Algumas delas começaram até a repelir a neve. Chamavam-lhe amigavelmente cobertor colonial. Assobiavam com ânimo ao vento que as abanava, sibilavam entre si a chegada de uma nova estação, delegaram à chuva e apenas a ela a rega do pomar. Punham à prova o casamento e a maternidade, as antigas e democráticas formas de manutenção. Os rebentos começaram a desabrochar, tímidos, mas convictos e conscientes. O estrume fecundara, por fim, a terra. Abandonado o monocromatismo antigo, debatem-se os quadros agora pintados com a assertividade de uma guerra. Por entre as copas frondosas e garridas brota um aroma fresco, inebriante, capaz de enternecer qualquer aliado. Gritam-se hinos, renovam-se agendas, esgotam-se teclados, abrem-se regos com a urgência dos assuntos adiados. A água que neles pulsa e beija as raízes não provém de uma só fonte ou nascente. Cada gota de cada luta num depósito. Porém, no seio das disputas internas, elas chegam a negligenciar o pomar que as une à procura de uma definição e de propósitos. E o sol lá vai estendendo os raios tendenciosos, iluminando envergonhado algumas árvores. Convida os homens a passeios pela razão. Estes oferecem-lhe as flores que arrancaram dos seus ramos festivos, empoderados à laia de uma comemoração. Quem morde a liberdade? Utópicos, os que se indignam, entendidos os que não sabem, reconhecidas as possibilidades, emancipar-se-ão os calhaus, matar-se-á o medo de existir, o verbo sobreviver, sim, segurança sem moralismos, cairão os céticos convenientes, os argumentistas obtusos, ladrarão os lobos deliciados, haverá tempo para educar e será abolida a domesticação, roncarão os porcos bem lavados, falar-se-á com calor do frio, rirão até às lágrimas os rios, levarão os pássaros à luz do sol todo o ano, todas as manhãs, o anúncio da chegada do verão. Serão as árvores a colher os frutos. Consigo ouvir algo ou alguém a arranhar a parede, insistente. Gritos, cabeçadas, suspiros. Bem, nada mudou desde ontem. Talvez a emenda seja diferente. No dia em que me apanharam, liderava uma grande revolução. Nunca fui um excelente soldado. Tinha apenas a agilidade, o fogo e a capacidade de improvisação. Tiraram-me a arma que sabia usar. A única. Ataram-me os pulsos. Iam apertar o gatilho, mas pararam. Enviaram-me então para este sítio. Tinha que educar os meus impulsos. Noutro tempo não estaria aqui. Decrépitos, esquálidos e loucos. É nestes corredores que vagueio. Longe de idiotices geniais, do medo, de ouvidos cegos e olhos moucos. Conheci tantos doentes como eu. Entre eles, homens sem pernas, mulheres de braços cansados, soldados sem armas, sem nada, senão ideias e memórias eternas. Temos que admitir o que somos. Um enorme perigo para a sociedade. Admitir é sempre o primeiro passo. Aqui estamos nós, para protegê-la, presos a perpetuar a mediocridade. Embora se trate de uma imposição, parece-me agora incompreensível a luta que tentei travar por isso. Existe uma liberdade escondida em qualquer rótulo indestrutível. Hoje já aprendi a lidar comigo, a conviver com ideias variadas, e aqui tenho poder sobre elas, porque as posso vestir, sê-las, escolher deixá-las abandonadas. E sou eu quem decide isso. Não é um júri mal inventado, nem um estatuto inexistente, ou um apoio que nunca tive que me queria domesticado. Nos intervalos entre as sessões de terapia, até posso ser anormal. Fecho-me no quarto a existir. Converso com eles sobre nós, sobre a pobreza do mundo real.
Tenho esse tempo para criar. Gozo de um plano flexível de cura. Não é que pretenda cumpri-lo. Brinco, invento e vou existindo, enquanto a alienação deles dura. Há que relativizar, não é verdade? Não nos cinjamos a uma perspectiva e optemos pelo lado bom das coisas. Esse é o segundo passo do processo. Quanto me irrita essa gente negativa. Naquele dia em que me salvei, liderava uma grande revolução. Rasgava a bandeira de um país que nunca realmente me acolheu, até que senti nas costas uma mão. Arrastaram-me para fora do palco e chamaram um tal especialista. Afinal, o meu problema era pior. Fui logo depois aqui internado com o diagnóstico de artista. É um bom diagnóstico. E é por isso que estamos aqui reunidos. Pão ditatorial. Foi num dia de ventania, lembra-se? Fustigada pelo feitio temperamental do inverno amargo, vi-me obrigada a aterrar nos seus aposentos suntuosos. Nunca antes me tinham cativado tanto esses seus sábios poemas exaltados, testemunhos dos incompreendidos, juradas vitórias sobre os céus tumultuosos. Todas as manhãs parava para o ouvir, cantava para si uma canção fugaz e partia, depois de ser alimentada pelas suas mãos generosas, Senhor. Lembro-me desses extasiantes dias em que pousava deliberadamente no parapeito da janela, sempre aberta, como um quadro gigante do meu amor. Há quanto tempo isso foi, meu Senhor? Aqui dentro perdemos a noção do tempo. Já larguei penas, sonhos e irreverências. Tudo se sucedeu muito rapidamente. Numa bonita manhã, quase solarenga, espreitei expectante pela janela do quarto. Já só conseguia vislumbrar um pano verde, o tecido das cortinas corridas de sempre. Comecei então a cantar para si, Senhor. Respirava em cada nota a sua ausência. Confesso que conseguiu surpreender-me. Precisamente naquele verso, outrora final. Sem preâmbulos, sem pudor, agarrou-me. Admirou-me, depois fechada na gaiola, neste asilo de promessas e de revolta, eco incessante da melodia de um canibal. Agora, ver estas grades enegrecer a luz daqueles seus poemas, dos seus passos, daquelas migalhas de pão que me deu, é simplesmente fustigante, meu Senhor. Permita-me o atrevimento da questão, mas será que podemos voltar ao tempo em que não havia dono ao carrasco? Em que tudo era apenas um doce amor? Queres apresentar os artistas? Sim, se calhar vou já dizer os nomes das pessoas que foram ler. A Ariana, que leu os Pirilampos. A Mariana, que leu os Quadros Ocidentais de um Pomar. O Bernardo, que leu o Parasita. E a Marta, que leu o Pão Ditatorial. Bom, eu vou resumir muito rapidamente o que eu senti, o que eu sinto, porque eu leio muitas vezes a poesia da Joana, muitas vezes pelo prazer que me dá a leitura, e vou sintetizar numa espécie também de provocação que vai dar origem depois a algumas perguntas que eu vou dirigir à autora e depois também à Beatriz, que ilustrou também alguns poemas. Preparada? Acho que sim. Isto é muito telegramático. Portanto, Ok. teatralização da poesia lírica ou a poesia em cena?
um diálogo que para mim resulta indubitavelmente numa tensão, um diálogo entre dois modos, que é o modo dramático e o modo lírico, e que dialogam em tensão vertiginosa nos poemas da Joana. Depois, é a poesia lírica que se faz teatro ou é o teatro que reclama a poesia, a palavra poética? Como podemos classificar a tua escrita? Eu diria narratividade, rimas, ritmos, didascálias próprias do texto dramático, enfim, um mundo todo ele dito e peneirado pelo registro irónico, que é um fio condutor na tua poesia, se calhar é uma forma de estares na vida, pela denúncia que é desconcertante de facto, resultante também desta ironia e desta tensão dialógica, polifónica, de que já falei, e que também resulta muitas vezes num humor negro. Um humor negro que nos faz, porque é humor também, não é? Faz-nos sorrir. E portanto é a denúncia desconcertante de um mundo, paradigmas sociais, contemporâneos, não é? Mas que afinal tu também denuncias e mostras que não são assim tão novos. Fazem parte de um mundo antigo e que se perpetua, não é? Depois, há outra coisa muito interessante na poesia da Joana e que tem a ver também com esta ligação fortíssima que a Joana tem ao teatro, que é o registro oralizante. O registro oralizante, eu falava há uns dias com um escritor do Porto, João Pedro Messler, que me dizia, a propósito deste aspecto, que era inato na Joana esta oralização da palavra escrita e que é algo que é extremamente difícil de se conseguir. Portanto, não é algo simples que se consiga. Dizia ele que grandes poetas com muita experiência nunca conseguiram isso e que nela é natural. E, portanto, fez-me lembrar muito também o Saramago, não é? Porque o Saramago, quando... Esta questão do discurso do registro oralizante, transformar a escrita, ativar o ouvido interno que tem que existir necessariamente, não é? Quando lemos a palavra escrita. Saramago dizia a propósito dessas atualizações e invenções e novidades que ele imprimiu à sua escrita nos últimos romances, antes do prémio, que todo o dito se destina a ser ouvido. Todo o dito entenda-se todo o escrito. Que com isso ele queria significar que é como narrador oral que se via quando escrevia e que as palavras para ele, escritas, eram para ser lidas tanto quanto para serem ouvidas. E eu pergunto-te, Joana, se te revês nestas palavras, como é que conjugas esta polifonia, o teatro, o texto dramático, com a poesia lírica? Afinal, não são assim tão diferentes. Sim, é assim, eu comecei, principalmente esse livro, eu escrevi numa altura em que andava à procura da minha identidade. Então eu achei por bem, primeiro, tentar perceber o mundo, eu achei prudente, e a forma que encontrei nisso era colocar-me no papel do outro. E automaticamente estava a criar personagens ou a dar a personalizar de alguma forma o tipo de temas que eu queria tratar, porque sentia que era sempre dava uma outra força se os colocasse numa primeira pessoa, ou pronto, para transmitir a força que a temática tinha. E automaticamente estamos no registro de teatro, não é? Porque pronto, eu também, é uma das minhas áreas de eleição, digamos assim, e então eu sinto que não houve algo pensado de género, ok, ou isto é teatro ou é poesia, as coisas simplesmente fundiram-se, porque sim. E pronto, eu acho que também tem muito a ver com isso, com essa espécie de exercícios de empatia que tento fazer ao longo do livro, que é isso, é o colocar no lugar do outro, já que não sei estar no meu lugar, ou já que não sei ainda quem sou, ou né, porque eu escrevi algumas destas poesias ao longo dos últimos 2 anos, e então, pronto, já que eu não sei quem sou, vou tentar perceber o mundo
e vou tentar, pronto, perceber se no meu posicionamento me encontro de alguma forma. Isto acaba por ser um bocado perigoso, não é? Em determinados aspectos, mas sim, foi um bocadinho por aí. E a poesia, de alguma forma, pronto, acaba por deixar entre linhas aquilo que eu ainda não consigo explicar e, por outro lado, dá espaço também, abertura para o teatro e pronto, para aquilo que nós quisermos, não é? Acho que acabaste por responder à pergunta que eu ia fazer a seguir, que era quais eram as motivações, as tuas motivações. Quais eram as tuas motivações ou o que pensas quando escreves, mas acabaste já mais ou menos por responder a isso. Mas só agora, para aproveitando mais um pouquinho do que disseste, quando estás em palco ou quando escreves teatro, sentes-te melhor nesse papel ou sentes-te melhor como poetisa, poeta, como agora se diz? Então, eu acho que a escrita nos permite ter um maior controlo daquilo que está a acontecer, não é? Na escrita, nós há aquele, pronto, depois eu sou extremamente perfeccionista com a pontuação, precisamente por causa disso, que há aquele ponto, há aquela vírgula que de alguma forma moldam o discurso e nos permitem ter as intenções certas, ou pelo menos dentro da cabeça, tal ouvido interno, nos permitem ter esse ritmo e essa forma de estar. Então eu acho que acaba por ser mais confortável escrever, porque lá está, temos controle de tudo isso, temos controle das personagens que queremos pôr lá, temos controle na ironia e pronto, e eu acho que depois, quando isso passa para teatro, é sempre mais difícil, é preciso um grande trabalho para que se perceba a ironia, para que se consiga estar efetivamente no lugar do outro, porque acho que a escrita, nós estamos e nós sofremos a escrever as coisas, mas acaba por ser sempre condicionado, e quando estamos ali nós estamos a sentir o que temos que dizer, não é? E pronto, espero que vocês tenham sentido, tenham sofrido tanto como eu às vezes a escrever, e pronto, e acho que é por aí. Eu prefiro escrever, porque pronto, se calhar é um traço controlador da minha personalidade, ter as coisas organizadas e as pausas e pronto. É uma forma de colocar ordem no mundo também. Sim, e de criar o meu próprio mundo e as personagens que quero, sim. Então, e porquê este título, A Luz dos Pirilampos? Dá nome, também é um poema, não é? Mas porquê os pirilampos e a sua luz? Pronto, vocês ouviram a Ariana a ler o poema. O poema fala de uma família de refugiados que se lança ao mar e vê ao fundo as luzes da cidade como se fossem pequenos pirilampos, e a criança, ao querer alcançar os pirilampos, cai, quer dizer, não cai, ajuda a desequilibrar o barco. E eu peguei nessa imagem do Ocidente e da Europa e, de alguma forma, o lugar onde nós estamos, de privilégio, como sendo esses pirilampos, o que revela desde logo o meu lugar de fala, que é um lugar de privilégio, e por outro lado, remonta para a própria ideia de eu andar à procura da minha identidade e me posicionar no mundo como pirilampozinhos, uma coisinha aqui, uma coisinha ali, pique, pique, pique. Pronto, e de ainda não ter uma luz e uma abertura para compreender com clareza tudo aquilo que é o mundo, não é? Porque, pronto, esta ideia de eu achar por dentro, primeiro descobrir o mundo antes da mim própria, foi talvez pouco inteligente, mas tentámos, não é? E depois acho que umas coisas levam às outras e... Muito por bem. aí. Eu, como faço muitas vezes o papel de crítica de literatura, não é? E todo crítico, e como os ilustradores também, são os primeiros a interpretar os sentidos dos textos, eu acrescentaria ainda mais, não é? Porque os pirilampos estão em extinção, não é? A luz que emitem também, eu não vou falar disso, mas temos um biólogo aqui na sala que poderá, se quiserem depois saber mais, emite uma luz só em determinados momentos, não é? Com sentidos, não é? De procriação, etc.
e também eles estão a desaparecer, porque a humanidade está a destruir o habitat, as luzes das cidades, dos caminhos, estão também a levar a essa extinção, não é? E se calhar também por aí a necessidade, a urgência de escrever, não é? Portanto, se calhar não só é um dom, se é que a escrita é um dom, se nasce com alguém, não faço ideia. A Maria Alberta Menezes dizia que o poeta faz aos 10 anos, portanto não nasce poeta, mas é sem dúvida dom e necessidade, como tu também já foste referindo. Nós guardamos um poema para o final, um poema que é o preferido da Joana e o meu, e de outras pessoas que já o leram. Mas eu gostaria agora de ouvir a Joana falar sobre estes jogos de palavras, sobre o poema, por exemplo, desincentivos à natalidade, não é? Ou incentivos à natalidade, podemos ler das duas formas, não é? Onde a ironia é, de facto, também muito marcante, onde há uma história, há uma narratividade, há um fio narrativo, de uma história que se conta. E eu queria só que tu elucidasses as pessoas acerca desse poema, que ainda por cima é um tema forte e que está na agenda do dia, não é? Sim, sim. Desincentivos à natalidade foi um texto que eu escrevi a propósito de, pronto, outra vez de me colocar no lugar do outro, mas desta vez no lugar de uma mulher que tem que ter um filho. Pronto, porque nós sabemos que hoje em dia o aborto e todas essas questões são muito sensíveis, e acho que, pronto, há coisas com que devíamos ser mais certos, não é? Pronto, e é no fundo a história de uma mulher que tem um filho e que depois se vê condicionada a entrar no mundo da prostituição para poder alimentar um filho. Pronto, e a fazer todos um jogo de cintura para conseguir dar as condições que quer dar ao filho. E pronto, e isso, desincentivos à natalidade, tem a ver com esta questão de que o Estado precisa que haja força produtiva, precisa que haja trabalhadores e precisa que haja mulheres que reproduzam. No entanto, não dá condições e não dá liberdade de escolha à mulher para decidir aquilo que quer com a sua vida, a autodeterminação do corpo e daquilo que quer. E no fundo depois, depois aqui fala, né, que o filho acabou por viver naquele ambiente e ironiza com aquela ideia dos bairros marginais e toda essa questão. E no fundo o que eu acho é que há uma responsabilidade muito grande estatal e de nós, né, que julgamos esse tipo de questões a uma certa distância, não é? Pronto, e o desincentivos à natalidade é mesmo por aí. Quer dizer, nós queremos incentivar a natalidade para corresponder àqueles X números que nos dão a garantia de que o trabalho vai ser feito e de que as coisas vão acontecer, não é? Porque depois, aliado a um filho, e pronto, obviamente que as coisas já não são assim, mas as mulheres continuam a ter a grande parte do trabalho doméstico e todas essas questões, não é? Que é trabalho. Pronto, quer dizer, não têm as condições necessárias para poder dar essa parte, e a sociedade beneficia toda com isso. Pronto, tem desincentivos à natalidade. Será que é bem assim, não é? Será que os incentivos à natalidade devem parar por aí, de dizer procriem? Pronto, basicamente, não é? Será que não tem que haver um reforço de outros serviços e de outras coisas que permitam que, de facto, os seres que vêm possam ter uma vida condigna? E pronto, é um bocadinho por aí. Se calhar alonguei-me, peço desculpa. E quanto a circo, mais uma vez também, não é, vai refletir sobre este sistema capitalista, sobre o aproveitamento feminino, quer dizer, da mulher, não é? Sim, o circo é um poema que fala sobretudo das mulheres no mercado de trabalho e a forma como isto depois acaba por ser um circo, não é? Porque, pronto,
porque é a forma como as mulheres são objetificadas, principalmente no mundo artístico, não é? Em que a imagem tem um poder maior, mas em tudo o resto há um aproveitamento depois também de mulheres como a Frida, como a Simone de Beauvoir, que foram feministas revolucionárias e super importantes, e de repente vejo banalizadas as teorias e os contributos dela para com o feminismo, e vê-se o movimento reduzido a um aproveitamento capitalista para poder aproveitar-se das ideias sem efetivamente lhes dar crédito e lutar por isso. E depois fala também um bocadinho sobre esta ideia do sistema, né? de haver competição entre as próprias mulheres cis e mulheres trans, que acho que é outro assunto que tem que ser debatido. Mulheres são mulheres, ponto. E é um bocadinho por aí. E aí o circo é um bocadinho para... Eu utilizo metáforas de números, de circo, para falar de algumas situações que considero particularmente representativas daquilo que estou a dizer. Mais uma! E o mesmo podíamos continuar nesta conversa, não é? Porque há um eixo idiotemático muito forte na tua poesia, que é esse de que tens vindo a falar, não é? Como, por exemplo, as desigualdades sociais no Douro. O Parasita, que nós ouvimos aqui, não é? É uma reflexão sobre o setor da cultura em Portugal. O pão ditatorial, como o próprio termo indica, altamente metafórico. E também o foice, que eu acho que é um título interessantíssimo, porque é a foice que corta, que se usa o instrumento para ceifar, não é? Mas depois este jogo de palavras com o verbo, não é? Sim. Esse é um poema que fala sobre o sistema de justiça, sobre a forma como é feita a justiça hoje em dia, e aquilo é a história de um camponês que é chamado a tribunal porque supostamente foi roubado o milho de um campo, foi ceifado o trigo, o milho de um campo, e está toda a gente a acusá-lo e a conseguir tirar proveito disso, não é? E depois ele levanta-se e responde que seria impossível ele ter ceifado o milho naquela altura porque estavam no período invernal, não é? E aquilo é no período estival que se corta. E então há essa ideia de que ele foi encontrado com uma foice na mão, num momento infeliz, e então, opa, cadeia. E depois vai saber, e as coisas não são bem assim. É essa ideia do foice como instrumento de trabalho e como algo que cultiva a própria sociedade, não é? E depois, por outro lado, um sistema de justiça que deveria proteger essa sociedade a ir contra aquilo que está na base, na produção, era um trabalhador assalariado, não é? Não, depois podemos ir para a agricultura, podemos continuar por aí, mas acho que é melhor não. Ou então podíamos passar para a estratégia militar, não é? Que é outro grande poema, de grande folgo, que é preciso respirar. Respira-se só no início, não é? Porque depois temos que aguentar o ar, não é? Para fazer durar, para conseguirmos chegar ao fim do poema, não é? Em que tu reclamas também a luta e a união dos trabalhadores, não é? É quase como se fosse um momento catártico neste livro de poesia, não é? Resultante destas tensões laborais e da resposta que o sistema dá a estas questões, não é? A esta tensão, Sim. Algo complexo, não é? Sim, esse poema foi escrito para o Palhinhas, para o jornal do Palhinhas, a propósito da palavra e do termo trabalho. E pronto, e foi aí que eu me deparei que hoje em dia é trabalhador autónomo, é freelancer, é esse tipo de termos
vão despindo aquilo que é o trabalho e o trabalhador, e que são termos que eu acho que têm que ser usados, porque depois a ideia da autonomia que desvia de um coletivo de trabalhadores é altamente perigoso e pronto. E no fundo a estratégia militar fala sobre isso, sobre os termos dos trabalhadores e da União dos Trabalhadores, e posteriormente esta ideia de que eu deparei-me com o facto de que eu sempre me voltei para cima para reclamar. Foi inicialmente com os meus pais, não é? Porque pronto, toda a gente reclama com os pais inicialmente. E não é pouco. Depois passou a ser, não é, aquela ideia quase de Deus e de Estado, de nos revoltarmos com algo ainda superior. Mas depois, há uma dada altura em que parece que é muito mais fácil, que nós não conseguimos atingir Deus, nem o Estado, nem essas coisas todas, não é? Que é mais fácil atingirmos uns aos outros. Estamos todos no mesmo patamar, não é? E a verdade é que existem outros interesses e outras pessoas ainda acima de Deus e acima de Estado que fazem, né? Que não deveriam estar acima do Estado, mas existe, e é para essas que devemos apontar. E pronto, é sobretudo sobre essa questão da união de pessoas iguais. E pronto, e é isso. Voltando só um bocadinho a Pirilampo, já ouvimos, já falamos no início, mas como eu tenho um bocado o hábito, como sou professora, gosto de colecionar poemas e criar constelações temáticas. E este poema, tu disseste que também foi inspirado na fotografia que se tornou viral, não é? Do cadáver de um menino na areia. Isto faz-me lembrar, porque eu já criei uma constelação em que este poema já está lá também, não é? A par do livro ilustrado pela Ana Biscaia, não é? À luz não, que luz estarias a ler? E escrito por João Pedro Messer, não foi? E também um outro livro que foi apresentado aqui, do Clóvis, que também parte do realia, não é? Da realidade, coisas concretas, não é? E portanto isso também é uma marca tua, não é? No fundo, a tua poesia é uma poesia de intervenção. Se quiserem chamar assim, sim. É assim, eu no fundo sinto urgência de escrever sobre aquilo que me chama a atenção, e na altura essa fotografia, pronto, chocou-me imenso, e depois é isso, não? Perceber que não existe um nós garantido quando olhamos para o sofrimento do outro, não é? E que, pronto, e no fundo é isso, não se sabe muito bem se é... Porque eu sinto que olhar com compaixão também não é a palavra certa, então é sempre muito complicado olhar para essas imagens. Eu lembro-me que na altura andava assim a ouvir umas coisas assim mais espirituais, em que a malta dizia que toda a gente passa por aquilo que tem que passar e que aquele menino estava a cumprir um karma. E então isso fez-me muita confusão. E eu pensei, de que forma pragmática é que isso poderia acontecer? Só se ele virasse o barco a olhar para qualquer coisa, pronto. E aí uma responsabilidade estúpida, não é? Mas pronto, partiu daí, dessa ideia de que forma é que as coisas poderiam ter acontecido, impulsionadas por uma criança, em questões práticas, não é? Porque depois há toda uma questão política por trás, não é? E pronto, e foi por aí. Não sei se respondi à pergunta. Que depois... Não são perguntas, é só um mote para conversarmos e para dar a conhecer... É para estar, não é? A tua poesia, não é? Há um poema que é o último poema que se chama Silêncio, não é? Não sei se intencionalmente ele está no final, porque não é propriamente um silêncio, é um silêncio no sentido que nos obriga à meditação, a uma reflexão muito, muito, muito forte sobre a necessidade do silêncio, também para conseguirmos depois ouvir o que está à nossa volta, ouvir os outros
e fazer-nos ouvir também, não é? E é um dos poemas, para além deste último que reservamos para a leitura que vai ser feita, é um dos poemas que eu gosto muito. Acho que é o mais lírico de todos os poemas, o menos dramático no sentido teatral, de texto dramático, do modo e do género. É o mais lírico pela cadência do ritmo, pela repetição intencional de expressões que criam figuras de estilo, que eu não vou agora estar aqui, obviamente, a amassar as pessoas com elas, mas que eu não vou resistir, não sendo eu boa leitora, porque não sou do teatro, mas eu vou ler porque não resisto, é um poema que eu gosto muito, se me permitir. A autora. Força! O silêncio é apenas preto, não se ouve, não é nada. Mas no escuro da noite entendemos a palavra. O equilíbrio que a vida tem não se ouve, não é nada. A verdade de um silêncio que não pode ser negada. A paz que um dia houve não se ouvia, não era nada. Agora ouvem-se as bombas, mágoas da noite cansada. A inocência que houve não se ouvia, não era nada. Pouco mais que crianças deixaram-na abandonada. Se um dia não acordarmos, não seremos ouvidos, nada. Esquecidos, fétidos, inertes, entregues ao preto da madrugada. A Beatriz, porque a Beatriz ilustrou, a Beatriz é muito tímida, aliás, somos todos tímidos. A Beatriz ilustrou a pedido, e ainda bem que a Joana pediu à Beatriz e que a Beatriz aceitou ilustrar. Vocês depois, quando se adquirirem o livro, poderão ver a força destas ilustrações. Queres falar um pouco sobre... Quer tirar a máscara? Ok. Queres falar sobre o processo? Okay. Leste a poesia? Sim, eu li. Sentiste coisas? Senti. E transcodificaste para o desenho, não é? Queres? Ok. Um ou outro, se quiser só. Esta é a ilustração que fiz para o Papa Tudo Papa. A Joana, o processo, como é que eu vou falar o processo? O processo não foi só eu, fui eu e a Joana, fomos as duas em conjunto. A Joana deu a maior parte das ideias e eu tentei desenvolvê-las e fazer uma ilustração final. E puseste um menino a tragar tudo, a papar tudo, não é? Sim. Casas, arranha-céus, bombas, o mundo inteiro. Uhum. Também podemos ver aqui o mundo na taça. Exatamente, tem pormenores interessantíssimos. Este é o poema que ficou para o fim, o Papa Tudo, o Papa. Eu não sou muito boa nisto. Houve algum que te deu particular prazer O meu em preferido, desenhar? eu posso dizer o meu preferido. Eu tenho 2. 3? Gosto de todos, obviamente, não é? Eu gosto deste, que é do Parasita. É um quarto com vários posters, bastante escrito. Não é? Este poema era para significar um artista e, não é? Como esqueci-me do nome, mas ela leu. Não, foi ela. Bernardo. Foi ele. Bernardo. Peço desculpa. O Bernardo leu e, não é? Tem esta de o artista sendo um parasita e este quarto é para representar um quarto de hospício e o meu outro preferido também foi lido. Está aqui. Este. Como podemos ver, eu tentei representar a mulher como sendo árvores
porque o título do poema chama-se Quadros Ocidentais de um Pomar e pronto, tentei representar as árvores sendo mulheres em que os seus frutos podiam ser colhidos sem o consentimento. Eu não sei. Peço desculpa. Não te preocupes. Não sei se querem fazer alguma pergunta à Joana, à Beatriz, antes de ouvirmos o último poema, que é o primeiro, que é o que abre o livro e que deixamos intencionalmente para o fim, na esperança de que todos saiamos daqui nutridos da mensagem, não é? Que o poema passa, ou das múltiplas mensagens. Não sei se querem fazer perguntas, não tenho perguntas a fazer. Eu gostava de fazer uma questão à Joana, que é a seguinte: a escrita, não é? Tal como o teatro, é um processo muito pessoal, não é? E publicar um livro não deve ser algo fácil, não é? Porque lá está, não é? Acho que quando escrevemos, não é? A escrita tem uma forma de comunicação muito própria, não é? Nós podemos transmitir um pensamento de diferentes formas, não é? E é o que tem de bom a nossa língua, não é? O português, que nós tanto temos orgulho. E o que eu gostaria de saber era qual foi a decisão que tu a decidir a publicar este livro, não é? Porque é uma coisa pessoal, não é? Que tu partilhaste, não é? Com muitas pessoas, não é? Ok. Pois é assim, isto foi um bocadinho... Por que não? Não é? Então eu disse à atriz, olha, vamos concorrer para a direção, para os apoios, na altura, que abriram em março, e a atriz disse, ok, pode ser. Então pusemos, e pronto, e porque acho que é aproveitar a liberdade enquanto ainda temos para falar destes assuntos, não é? E pronto, é um bocadinho por aí. Tens sempre a vantagem de dizer que foi o sujeito poético, não tu, não é? Exatamente. Foram as personagens que falaram. Se de repente isto mudar... Pois. Exato. E foi um bocadinho por isso a urgência de falar sobre os assuntos e pronto, é como eu digo, algumas já foram escritas há algum tempo. E pronto, depois a atriz e os meus pais, claro, atiraram assim umas quantas crises existenciais, porque de facto não foi fácil, porque nós estamos numa idade em que há, e há de haver sempre, mas principalmente agora, estamos sempre a melhorar e a crescer e a conviver com outras pessoas e de repente olhamos para trás e já não gostamos, e aquela vírgula que tinha feito tanto sentido antes já irrita. Eu ainda não li o livro, não voltei a pegar desde que ele veio, porque eu sei que se lesse, provavelmente hoje não estaria a apresentar. Pronto, por isso... não foi fácil, mas isso acho que também tem a ver com a minha personalidade, porque eu sou assim, pronto. E ganharam o apoio, não é? O livro foi financiado pela Direção depois, Cultura do Norte. Sim, depois fomos... Pois, exato, nós não estávamos à espera de ganhar, não, nós concorremos, vai, porque não? Mas depois, pronto, fomos apoiadas e aí é que ficou mais... E estava bastante diferente. Sim, e estava bastante diferente a primeira versão. Bom, só uma curiosidade, eu vou furar aqui um bocadinho o esquema, uma curiosidade que é, não sei, podes depois cortar relações comigo lá fora. Eu conheci a Joana quando ela era pequena, e porque é de Vila Real, o sítio onde eu cresci também e estudei, e conheci a Joana a fazer contas para ajudar o governo de então a resolver a crise em que estávamos. Era o PREC que dizia? Era o PREC. A Joana, com 9 anos, tinha um caderno onde fez uma proposta, não é, uma opção ao PREC. E vivia aquilo intensamente. Era. Sim. Portanto, é assim que estás na vida, não é, Joana?
E acho que este livro merece mesmo ser lido e também se percebe porque é o teatro, não é? Precisamente porque e ela é muito brechtiana, é a arte mais popular, mais próxima, não é? Dos outros. Vamos ouvir o Papa Tudo? Sim. E sairmos daqui de barriga cheia? Ou não? Agora Papa Tudo, a Maria. Papa tudo, pequenino, para cresceres forte. Que a vida é madrasta para quem não come e matreira para quem se põe com esquisitices. Olha o aviãozinho a aterrar em Gaza. Engole. Papa tudo. Atrás da comida vem a sorte que as oportunidades espreitam em cada tacho. Lembra-te que a papinha tem prazo de validade, como tudo. Não escapam pessoas nem ideologias. Não queiras sofrer de nenhuma congestão. Compra umas novas onde vendeste as velhas. Não coleciones amarguras nem reivindicações, que depois não corre a papinha pela goela. Papa tudo, meu pequenino rapagão. Os grandes portes tomarão sempre as rédeas, outros ocupar-se-ão com os cornos do mundo. Lança-te ao mar, o vento estará a teu favor. Olha o barquinho a afundar com 20 pessoas. Não faz birra, não chora. És sindicalista ou quê? Engole. Papa tudo, meu pequenino. A inércia da prudência faz um bom empreendedor. Com que então? Só encontraste um corninho? Engole. Em seco. Não há tachinho para raspar, nem férias há mais de 30 recibos verdes. Cada um tem o que merece, não é verdade? A comida já não sabe à papinha dos papás. Aquelas quimeras feitas promessas no ninho. Mas pronto. Lá vais à praia, de vez em quando, molhar os pezinhos no mar que arrota imigrantes. Faz-lhes festinhas. Entre os dentes já não podem morder os privilégios que não tens. Não interessa se é um conflito ou uma ocupação, se é vírus, conspiração, um medo ou as farmácias, se os jornalistas têm inveja dos dramaturgos ou se os bravos artistas são dos políticos reféns. Tu respeitas o código deontológico da manada e apoias a seleção como bom cidadão que és. Mas, e aquele barquinho que um dia engoliste? Papa tudo, papa. Meu pequeno... Papa tudo, papa, meu pequenino grandalhão. Que os doutorados em moralidade sucedores condenarão até os nossos essas contemporâneos. As grandes bestas que somos aos olhos do futuro. E aí será só uma pérola perdida da civilização. Papa tudo, meu pequenino grandalhão. Para levares no focinho como gente grande. As rédeas do mundo. Quem as tomou por ti? Um aviãozinho voou bem mais alto que tu, hein? Engole e continua a papar tudo. Não penses, não.